Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo na missão de trazer Bruno Schulz para o Brasil, vou estar fazendo a leitura de um conto que está no livro Sanatório sob o signo da Clepsidra. O nome do conto especificamente é O Segundo Outono. O livro é essa edição aqui da ficção completa do Bruno Schulz, da companhia da Kozak Naif. Saudade de Kozak Naif. E vamos lá, vamos estar dando início. Agora, now. Bora. O Segundo Outono. Dos diversos trabalhos científicos realizados por meu pai em raros momentos de calma e serenidade interior, entre os golpes das derrotas e catástrofes que abundavam em sua vida aventureira e tempestuosa, os mais caros a seu coração eram os estudos sobre meteorologia comparada, em especial sobre o clima específico da nossa província, cheio de peculiaridades. Foi justamente ele, o meu pai, quem criou as bases da competente análise das formações climáticas. Em seu esboço de uma sistematização geral do outono, explicou de uma vez por todas a essência dessa estação, que, em nosso clima provinciano, tomando essa forma prolixa, ramificada e parasita conhecida como verão chinês, se prolonga até o fundo de nossos invernos coloridos. Que mais posso dizer? Meu pai foi o primeiro a explicar o caráter secundário e derivativo dessa formação tardia, que não era senão o resultado da poluição do clima pelos miasmas da degenerada e demasiado madura arte barroca, amontoada em nossos museus. Essa arte de museu, decompondo-se no tédio e no esquecimento, fica adocicada demais e fechada, sem nenhum escoamento, como doces velhos, a açucar excessivamente o nosso clima, sendo a causa dessa bela febre malárica, desses delírios coloridos em que agoniza o outono prolixo. Pois a beleza é uma doença, ensinava meu pai. É uma espécie de frêmito de uma misteriosa infecção, um anúncio obscuro da decomposição que emerge do fundo da perfeição e é recebido por ela com um suspiro da mais autêntica felicidade. Algumas observações factuais sobre o nosso museu provinciano devem servir aqui para uma melhor compreensão da causa. Suas origens remontam ao século XVIII e são ligadas ao admirável zelo colecionador dos padres basilianos, que presenteavam a cidade com essa excrescência parasitária, onerando o orçamento municipal com excessivos e improdutivos gastos. Durante anos seguidos, o Tesouro da República, tendo comprado por uma bagatela essa coleção da Ordem Empobrecida, arruinava-se generosamente com um mecenato digno de uma casa real. Mas já a geração seguinte de governantes da cidade, que era mais prática e não fechava os olhos às necessidades econômicas, após infrutíferas negociações com a curadoria da coleção arquitucal, a qual eles queriam vender o museu, resolveu fechá-lo, dissolver-lhe a diretoria, estabelecendo para o último curador uma pensão vitalícia. Durante essas negociações, foi constatado pelos peritos, sem a menor sombra de dúvida, que o valor da coleção fora superestimado pelos patriarcas locais. Os bondosos padres haviam adquirido, com um ardor louvável, várias falsificações. O museu não tinha nenhum quadro de um mestre de primavera, mas, em compensação, coleções inteiras de pintores de terceira ou quarta categoria, escolas provincianas inteiras, conhecidas apenas pelos especialistas, becos esquecidos da história da arte. Coisa curiosa, os bondosos frades tinham inclinações militares, e a maior parte dos quadros representava cenas de batalha. Nas telas decompostas pelo tempo, escurecia um crepúsculo de ouro queimado. Nas baías sem refluxo apodreciam frotas de galeras e caravelas, velhas armadas já esquecidas, embalando nas velas enfunadas a majestade de repúblicas há muito perdidas. Debaixo dos vernizes esfumaçados e escurecidos, desenhavam-se traços poucos visíveis de conteúdos equestres. Através de uma campanha vazia e queimada, debaixo de um céu escuro e trágico,
passavam no silêncio ameaçador cavalgadas fervilhantes, cercadas dos dois lados pelos acúmulos e afloramentos do fogo da artilharia. Nos quadros da escola napolitana, à tarde, morena e defumada, como se vista por uma garrafa escura, envelhece infinitamente. O sol obscurecido parece murchar a olhos vistos nessas paisagens perdidas, como as vésperas de uma catástrofe cósmica. Por isso são tão insignificantes os sorrisos e os gestos das peixeiras douradas que, com uma graciosidade amaneirada, vendem fieiras de peixes aos comediantes ambulantes. Todo esse mundo fora julgado e apagado havia muito tempo. Daí essa doçura ilimitada do último gesto, que único ainda perdura, perdido e distante de si mesmo, sempre repetido de novo, já imutável. Mais adiante, no interior desse país habitado por um povo leviano de homens alegres, arlequins e passarinheiros com gaiolas, nesse país sem seriedade e sem nenhuma realidade, pequenas turcas moldam com as mãos rechonchudas bolos de mel, dispostos em tábuas. Dois garotos de chapéus napolitanos carregam um cesto cheio de pombos barulhentos num pau que se curva levemente ao arrulhante peso alado. E ainda mais adiante, no limite mesmo do fim da tarde, na última nesga da terra, onde um molho murcho de acanto vacila na fronteira do nada cor de ouro baço, continua ainda uma partida de cartas. A última aposta dos homens antes da grande noite que se aproxima. Todo esse bric-a-brac de beleza antiga fora sujeito a uma destilação dolorosa sob a pressão de anos inteiros de tédio. Vocês podem compreender, perguntava meu pai, o desespero dessa beleza condenada a seus dias e noites? Sempre se de novo ela se atreve a organizar leilões ilusórios, encena liquidações bem-sucedidas, licitações barulhentas e tumultuadas. Apaixona-se pelos jogos selvagens de azar, aposta na baixa, gasta com um gesto esbanjador, dissipa sua fortuna para perceber no momento de lucidez que tudo isso é vão, que não leva para fora do círculo fechado da perfeição condenada a si mesma, e que não pode aliviar esse excesso doloroso. Portanto, não é nada estranho que essa impaciência, essa impotência do belo tivesse de, enfim, espelhar-se no nosso céu, arder num clarão sobre o nosso horizonte, degenerar-se nessas charlatanices atmosféricas, nesses arranjos das nuvens enormes e fantásticos que chamo de nosso pseudo-outono. Esse segundo outono de nossa província não é senão uma miragem doentia projetada numa radiação agigantada sobre nosso céu pela beleza moribunda, fechada. Esse outono é um grande teatro ambulante de engano poético. É uma enorme cebola colorida que, descascando-se pele por pele, descobre um panorama novo. Nunca se pode alcançar o âmago. Atrás de cada bastidor, quando murcha e enrola-se num sussurro, descortina-se uma perspectiva nova e radiante, viva e verdadeira por um momento até que, apagando-se, denuncie sua natureza de papel. E todas as perspectivas são pintadas, todos os panoramas feitos de papelão, e apenas o cheiro é verdadeiro, o cheiro dos bastidores que murcham, o cheiro do grande camarim cheio de batom e de incenso. Ao entardecer, resta-nos a grande confusão e a desordem das decorações, a desordem dos trajes abandonados, entre os quais se pode patinhar sem fim como entre sussurrantes folhas caídas. Há um grande caos, e todos puxam as cordas dos panos, e o céu, o enorme céu de outono, fica pendurado em farrapos, cheio do rangido dos blocos. E ainda há uma febre apressada, um ofegante carnaval tardio, um pânico dos salões de baile da madrugada e uma torre de Babel de máscaras que não podem encontrar seus verdadeiros trajes. Outono, uma estação alexandrina, que em suas bibliotecas monumentais reúne a sabedoria estéril dos 365 dias da revolução em torno do sol. Ah, essas manhãs senis, amarelas como o pergaminho, doces de sabedoria como os fins de tarde,
Essas manhões astuciosamente sorridentes, como sábios palimpsestos de tantas diversas camadas, como velhos livros amarelados. Ah, o dia de outono, esse velho bibliotecário, andando no roupão desbotado pelas escadas de mão e provando doces de todos os séculos e de todas as culturas. Cada paisagem lhe serve de introdução a um dos velhos romances. Como se diverte soltando os protagonistas dos antigos romances a passear sob o céu esfumaçado de cor de mel, nessa turva e triste doçura tardia da luz. Que novas aventuras aguardam Dom Quixote em Soplicovo? Como será a vida de Robinson quando voltar a Bolechol natal? Nos abafados e imóveis fins de tarde, dourados pelo crepúsculo, nosso pai lia para nós fragmentos de seu manuscrito. O vôo empolgante das ideias lhe permitia às vezes esquecer a presença ameaçadora de Adela. Sopravam os ventos quentes da Moldávia. Chegara essa enorme monotonia amarela, essa doce e estéril brisa do sul. O outono não queria terminar. Os dias acordavam como bolinhas de sabão, cada vez mais belos e mais etéreos, e cada um deles parecia enobrecido até o limite, tanto que cada instante de duração era um milagre tão prolongado que quase doía. No silêncio desses dias belos e profundos, a consistência da folhagem mudava imperceptivelmente, até que um dia as árvores ficavam cor de palha queimada e totalmente desmantelizadas, numa beleza leve com a floração do joio. Como uma cobertura de confete colorido, magníficos pavões e fênix, que só precisavam agitar-se e bater as asas para despir-se da suntuosa plumagem, mais leve do que papel de seda, rarefeita, já supérflua. Pessoal, esse foi o conto O Segundo Outono, de Bruno Schulz. Espero que os senhores tenham gostado, e quem não conhece, por favor, procure saber um pouquinho mais desse homem aqui, que escrevia de maneira maravilhosa. É um estilo diferente, é um conteúdo muito diferente, eu reconheço. Mas é de uma beleza, e ele lida com a rotina de uma maneira completamente diferente. Então, está mais do que recomendado. Bruno Schulz, por favor, quem tiver interesse, busque, vale muito a pena. É isso aí. Abraze.